Buenas. O pessoal tá entrando. Isabela, Thaís, bem-vindas. Elaine. Que bom que vocês estão aqui, né? Precisamos de pessoas engajadas a lutarem, né, pela saúde mental. Isabela, Ana, a gente sabe muito bem, eu acho que apenas quem passa pela situação, né, de ter um familiar com um transtorno mental, ou você trabalha num hospital, ou você tem realmente uma empatia muito grande com esses que padecem, né, de transtornos mentais, para que a gente possa unir forças e todo mundo lutar. Eu sempre comento que a gente não pode olhar só para nossa situação, né? O teu familiar. Então, opa, calma. Peraí. Então, a gente tem que prestar bem atenção que hoje é em Belo Horizonte, fechou um hospital. E oi, Oi, boa tudo bom? noite. Tudo Tudo? bem? Como está, Como você Sara? está? Estou bem, e você? Bem, estamos levando, né? Levando a vida. Eu tomei a vacina hoje. Ai, que bom, coisa boa, né? Ah, olha, para te falar a verdade, para mim, eu não estava assim tão empolgada a tomar essa vacina, não, mas já que tem que tomar, então tomava, né? Mas não tive, graças a Deus, até agora não tive efeito nenhum. Disseram que ela dá uma dor de cabeça, umas tremedeiras e tal, Sim, mas acontece. até agora eu não tive nada. Já tomei até uma dipirona antes para não ter problema. Estamos esperando a Carol, né? A A Caroline, Carol, né? E a a doutora Dagmar Dagmar. também vai entrar. Ela sabe que é 19h30, né? Ou ela vai atrasar um pouquinho? Não, às 19h30. Bom, vamos esperar então quem tem o movimento, que é a Carol. Ah, movimento eu me importo. É, com certeza é a Carol. É. Ela pediu para participar e é ela. Olá, cheguei. Boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bom, Cheguei. Carol? Tudo bem? Tudo Tudo bem? bem. Tudo jóia. Então Eu tá, tava ouvindo você falando aí, né? Tá esperando a Dagmar um pouquinho. vamos esperar um pouquinho. É, o É. pessoal tá entrando aí também na live, né? Uhum. Depois a gente convida algumas pessoas aqui. É. Como é que tá o tempo aí? Deve estar calor, vocês estão tudo de manhã curta, né? Ah, Aqui é aqui é sempre sempre calor. calor. Aqui sempre calor. Bom, eu também estou de manhã curta, mas eu tive que botar essa aqui porque meu apartamento é muito gelado, mas Curitiba tá frio. Aqui em Curitiba geralmente é frio, né? Curitiba é uma delícia, cidade É. excepcional. É bom Nossa, para eu dormir, é bom adorei para quando fui dormir, aí. tá? Eu também fui. Eu fui aí uma vez também. Que é muito bom. Pois é, pessoal, vamos esperar também então a Dagmar, ver se o povo também aparece um pouco mais. Vocês conseguem sentir a dificuldade das pessoas se engajarem na causa? Muito, muito. Muito difícil, né? Às É, vezes eu penso assim que eu reclamo muito, que eu falo demais, ai meu Deus do céu, porque a gente recebe muito pedido de ajuda, né? Mas quando sim. é para elas entrarem em ação, participarem às vezes de uma live, assim, elas somem, né? E eu fico Tomem. muito chateada porque a gente, é o que eu falo, eu tenho o meu filho que tá bem, tá estabilizado, né? Se eu quiser ficar sozinha aqui, manter minha vida com ele, eu vou, beleza. Aí você entra para ajudar outras famílias, mas elas não se ajudam, né? É É. uma coisa Muitas vezes assim elas que querem uma Mas ajuda elas, temporária. Resolve ali mais ou menos, estabiliza mais ou menos e acabou, né? Elas não sabem que é um problema que vai durar a vida toda, que depois, mais pra frente, vai precisar de novo, né? Pode acontecer alguma coisa. E fora isso, as outras pessoas da sociedade, eu acho que elas não veem a importância da saúde mental. Até que eles passem pelo problema,
eles estão preocupados com outras questões. A saúde mental, realmente, eu acho que está lá no fim da fila de importância para a maioria das pessoas. A saúde mental, eu acho que na cabeça da sociedade, ela é a depressão, ela é o pânico, né? A Dag- Dagmar, né? a Dagmar entrou. Mas ela tem que pedir para entrar. Doutora Dagmar, a senhora tem que pedir para entrar. Pedir Acho para que não. participar. É, ela tá ali, ó. Eu não tenho como convidar, será? Não. Ó, falta de uma. Cláudia, Vocês me avisem aí Cláudia. qualquer coisa se ela aparecer, porque às vezes foge Tá. da Uhum. visão da gente. Viu, Dagmar? Você tem que É, clicar na caixinha aí pedindo para entrar, pedir para participar. Logo quando para a gente participar. entra na live, aparece. Tem um comentário aí super interessante, falando que é de BH, que está super indignada com o fechamento do Galba Veloso. Estamos todos nós, né? Tem um outro Indignados. também de Juiz de Fora aí também, mais para cima, Laura, depois você vê aí. É de Juiz de Fora, a política de saúde mental tá um caos também, Juiz de Fora. Aí, Boa Agora eu parei. noite. então, Sim, Sara, estamos entra a doutora ouvindo, Dagmar. Consegui Dagmar. entrar. Ah, Sim, claro. Ô, Sara, você quer que eu apresente então? Essa aqui, né, de cima é a Eu Laura, acho ela é que sim. enfermeira. Acho que, acho que Oi, era legal que cada uma se apresentasse, né? Falasse um tá. pouquinho quem é, o que que faz, né? Aí as Pode pessoas fica começar. mais fácil. Pode começar, Carolina. Eu sou, né, coordenadora do MADOM, que é um grupo recente, juntamente com o Bruno, que é um psiquiatra. Nós abrimos para dar suporte e apoio aos familiares, né, principalmente após o fechamento do Galba. E eu criei também o movimento Eu Me Importo, que é pelos doentes mentais, pelos dependentes químicos, que a gente sabe que também é uma doença mental, e muitas vezes é deixada à parte também, e a gente sabe que hoje em dia os dependentes químicos, eles não têm suporte algum, né? A gente está aqui lutando pela doença mental, mas a questão da dependência química é uma coisa também que fica lá, né? Eles nem consideram como uma doença mental, eles ficam realmente marginalizados pela sociedade. E como familiar, né, como tendo uma pessoa com problema na família, e vendo o descaso da saúde pública, vendo o descaso da sociedade, vendo o descaso de todo mundo, a gente entra na luta. E eu falei com a Laura, eu costumo falar assim, que eu não posso me dar o luxo de desistir dessa causa, né? Eu tô com ela, de frente com ela todo santo dia, né? Todos os dias. E aí a gente está na luta aí, então eu estou como representante dos familiares, né? Assim como você, e lutando todos os dias aí por uma saúde mental humanizada para essas pessoas que estão precisando, e a gente sabe que cada dia vai precisar mais, né? Diante da sociedade que a gente tem vivido, dos problemas que a gente tem passado, a gente sabe que tem aumentado o número, então a gente sabe que a gente está ali fazendo um trabalho de formiguinha, mas que a tendência é aumentar demais esse número. Vamos ver se eles começam a enxergar a gente aí, né? Essa é a nossa luta, né, Carolina? O meu nome é Laura, eu sou enfermeira, especialista em saúde mental. Trabalhei durante 10 anos no Hospital Galba Veloso, né, até o fechamento dele. E hoje faço parte de um movimento que se chama Renova Galba. Nós somos um grupo de profissionais de saúde mental, com o apoio de familiares que estamos unidos, né, em prol da busca de melhorias na política de saúde mental de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais e pela reabertura do Hospital Galba Veloso, assim como a preservação dos outros serviços de saúde mental, especialmente a atenção hospitalar, que tem sofrido duros ataques, né, por uma política de saúde mental equivocada, perversa, que tem permeado, né, as decisões dos gestores de Belo Horizonte e de Minas Gerais. bem, boa noite a todos. Eu sou Dagmar, sou médica psiquiatra e quero agradecer muito a oportunidade de participar deste evento. Tá? Ele traz Vocês estão para ouvindo si. bem a Dagmar? Eu acho que para mim tá baixo. Para Eu mim estou também. ouvindo. Dagmar, se você puder aumentar um pouquinho, acho que tá um pouquinho baixo. Não sei se tem como.
Sim. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar neste evento, né? Ele traz consigo algo muito, muito importante, que é a maternidade, né? Participar de um grupo de mães significa pertencer àquilo que é o que promove a vida. E aí é o que nós mais defendemos, certo? É a promoção de condições de vida com qualidade, de vida com saúde, de vida que tenha direito e acesso às melhores condições de tratamento e que todos os pacientes tenham direito de igual acesso, seja o paciente de boas condições econômicas, dificuldade aqui na internet. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, Dagmar. Ah, tá. Então, eu agradeço a participação e vamos estar aí tentando fecundar um pouco uma boa qualidade de vida e de promoção de saúde. Isso aí. Bom, eu sou a Sara, né, fundadora da AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Fundei essa associação justamente pela desassistência aos familiares. A gente fica muito perdida, né? Assim que recebe o diagnóstico, você não sabe a quem recorrer, você fica totalmente assim no escuro. Então, eu abri nas redes sociais uma página e eu percebi o quanto a gente é assim realmente colocada, posta de lado. E a partir do momento que você não entende nada sobre a doença, você não aceita ela de certa forma, prejudicando também na aceitação do paciente. E com o passar do tempo, eu não fui apenas atuando nessa área de dar o apoio, né, psicológico, aquela troca de conversas. Eu comecei a querer expandir um pouco mais, não apenas você dar o atendimento aos familiares, mas eu acho assim que mexer um pouquinho com os direitos das pessoas com esquizofrenia, né, ou com transtornos mentais, que eles têm de direito, mas que a gente vê que realmente a coisa não acontece. Nós temos, assim, eu sinto muito uma briga muito ideológica, né, muito partidária, onde o partido X quer ser melhor que o Y, enfim, as pessoas usam até da doença mental para se saírem bem naquilo que elas estão fazendo, no caso, na política. A gente percebe realmente que há muito pouco caso, há uma falta assim, de humanização, né, no olhar ao paciente, da família também. Existem profissionais fantásticos, maravilhosos, mas existem aqueles ainda que você sabe que precisa, de repente, fazer um curso de capacitação, ou até mesmo trocar aonde ele queira trabalhar, né? Não no hospital psiquiátrico. Então, eu percebi que é importante correr atrás dos políticos, né? E termos leis. E é difícil, né? Porque a gente depende da boa vontade do político te atender. O nosso país é um país muito burocrático, então é tudo muito moroso, tudo muito lento, mas eu entrei nessa para justamente ir por esse caminho. Se tiver aqui no Congresso, se tiver aqui no Senado, se tiver aqui no governo, eu vou, e quem quiser se aliar, melhor. Quanto mais representantes de cada estado, melhor, né? Porque a luta não pode ser só minha aqui de Curitiba, tem que ser o coletivo. Quando eu fiz a chamada, vamos falar sobre o Galba Veloso? O Galba Veloso é em Minas, eu moro em Curitiba, mas hoje poderia fechar o Bom Retiro, que é o hospital que meu filho sempre ficou internado. Eu gostaria que pessoas de outros estados também viessem para a minha causa. Então, a gente tem que se unir. Né? Eu acho que está sendo muito importante. Isso aqui hoje eu acho que é um grande passo, né, para todas nós, essa aliança que a gente está começando a fazer. Eu acho que vai ser muito bom. Verdade.
Verdade. Então, vamos lá começar, né? Bom, vamos lá, começar. Ah, eu andei olhando por aqui, assim, mais ou menos por cima, e eu vi que o Galba Veloso, ele fechou para dar lugar para as pessoas com Covid, é isso? Pacientes com Covid. E, É a e história que também não foram contaram. atendidos, né? É a história que o governo, que o gestor quis vender para a sociedade, né? Mas E o não é governo. bem isso que aconteceu na prática, né? A Não é nada realidade é bem diferente, né? disso. O que aconteceu, na verdade, em relação ao Galba, como você colocou muito bem, Sara, existe uma política, né, e uma ideologia muito enraizada que prega fechamento, né, de leitos psiquiátricos, que provoca, na verdade, uma desassistência. Os hospitais psiquiátricos vivem numa iminência de risco de fechamento, né, por uma política equivocada. E a questão da pandemia foi um pano de fundo que utilizaram, né, para poder fechar o Galba Veloso. O fechamento do Galba Veloso foi um processo muito atípico. No início da pandemia, os servidores, nós organizamos a unidade para poder receber, inclusive, o paciente psiquiátrico, ele tem um risco maior de contaminação, né, pelo próprio fato dele não conseguir ter as medidas de higiene, né, pela própria condição da doença mental. Então, ele é um grupo de risco, e nós organizamos a unidade, diminuímos o número de pacientes, né, internados, deixamos 2 enfermarias livres para a questão de quarentena, isolamento, uma feminina e uma masculina. E quando a gente organizou a unidade, como todos os outros hospitais se organizaram, recebemos um WhatsApp, né, a direção da unidade passou um WhatsApp, e aí começou a circular nos grupos do hospital, informando que em 48 horas o hospital seria fechado, e os pacientes transferidos, em 48 horas. Sem nenhum ofício, sem nada oficial, apenas um WhatsApp e a direção dizendo que tinha que fechar e transferir os pacientes. E impedir a internação de novos também, né? Isso. E aí mandou fechar a porta da urgência, da entrada, por vontade, né? Por desejo, né? Porque, inclusive, a direção do hospital, a diretora do hospital, ela é adepta dessa ala radical da luta antimanicomial, que prega o fechamento de hospitais psiquiátricos. É até uma contradição, né? Ela está lá como diretora, né? No hospital, sendo que ela não acreditava no serviço, né? E a gente fazia um serviço de excelência. E o que aconteceu? Não continua. Ela fechou, né? A função dela era fechar o hospital, né? Ela fez todo o empenho para poder fechar o hospital. Tudo que podia ser feito enquanto diretora, ela fez para poder fechar, para ajudar o processo, para acelerar o processo. Inclusive, sob ordens dela, pacientes foram transferidos de vans sem receber alta médica por transferência, sem família ser comunicada, com o paciente não querendo ir, sem o paciente nem saber o que está acontecendo. Nós vimos diversos funcionários pacientes numa van chorando, né, sem saber o que estava acontecendo. Não foram a em equipe ambulância, de enfermagem se recusou a participar disso, assim como a equipe médica, né? Nós nos recusamos a fazer parte desse processo de violação de direitos dos pacientes, né? Como é que você transfere alguém assim, né, em van, né? Você não pode transportar. E, mesmo assim, sem ter a presença, né, da equipe, dos profissionais que podem fazer transporte, que é enfermagem e médico, ela mandou, mesmo assim, na van, com profissionais que não são capacitados, né, para fazer esse tipo de transporte para outra unidade. E aí fizemos denúncia no Ministério Público, a época, a imprensa, e aí eles passaram a transportar os pacientes em ambulância. Mas aí o paciente era colocado atrás, sozinho, e o motorista na frente, né? E às vezes ia alguém, né? Conseguir alguém da enfermagem, né? Para poder ir, mas o paciente sozinho. Mas fato é que a maioria das famílias não soube o que estava acontecendo.
os pacientes muito menos do que estavam acontecendo, os profissionais também sem entender o que estava acontecendo, e foram esvaziando e impedindo os pacientes de entrar. A gente fazendo todos esses questionamentos, todas essas denúncias da empresa, só aí, depois de, acho que uns 3 dias ou 4 dias, chegou um ofício da FHEMIG, né, o Hospital Galba Veloso pertence à rede FHEMIG, aqui no estado de Minas Gerais, e informando do fechamento. E as justificativas do fechamento do Galba Veloso, no ofício eram 3 justificativas, que não se sustentam, diga-se de passagem. A primeira é que diz que o hospital não faz parte da rede de atenção psicossocial, da RAPS. E isso é uma mentira, né? Em nenhum local, em nenhuma legislação que nós temos, que versa sobre o tema, diz que o hospital tem que fechar ou que o hospital não faz parte da rede de atenção psicossocial. Isso só existe na cabeça de quem acredita nessa narrativa, de que quer fechar o hospital, né, de que o hospital não é necessário, de quem não acredita na doença mental. Há um negacionismo da doença, né? Se eu não acredito na doença, eu não tenho por que querer tratar ela. E a outra justificativa era a baixa taxa de ocupação. Segundo eles, a taxa de ocupação do Galba era muito pouco, o Galba vivia vazio. Mas isso é outra mentira. Por quê? O Galba, no ano de 2019, dados do próprio boletim executivo da FHEMIG informa que a taxa de ocupação era de 88,46%. Isso não é uma taxa baixa de ocupação, e isso a gente tem outros hospitais clínicos aqui da rede do estado que tem taxa de ocupação menor. E nem por isso o hospital está sendo fechado por isso. E no carnaval, né, quando começou essa questão da pandemia, que a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil, o Galba estava 100% ocupado. Volta e meia a gente estava com 100% de ocupação, né? E a outra motivação, que é o que você citou aí, que eles colocaram que o hospital faria parte do plano de capacidade plena da FHEMIG no enfrentamento à pandemia. E no início disseram que eles iam atender pacientes de Covid, a questão de Covid. Mas, assim, quem conhece uma estrutura de um hospital psiquiátrico sabe da impossibilidade, né, da estranheza que é você falar que vai atender questão clínica dentro do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico é uma estrutura especializada, né, para atender, né, as demandas do paciente. Não tem, por exemplo, tomada, não tem fonte de oxigênio, que senão, para não colocar em risco, né? A questão da ventilação, janela é diferente. Então, a gente estava no início de um processo de uma pandemia, uma doença que ninguém conhecia ela, e precisava de resposta rápida. E para você mexer numa estrutura de um hospital, né, você transformar uma estrutura física, é muito oneroso, né, e o custo, né, o tempo e custo muito elevado. E, inclusive, no próprio terreno, lá onde fica o Galba Veloso, a gente tem um hospital clínico que foi fechado uns anos atrás, com a estrutura disponível, e o Estado não utilizou ele. Então, assim, a motivação para o fechamento do Galba não é pandemia, é um pano de fundo que eles utilizaram, né? E isso, a gente, no movimento Renova Galba, tem dito isso em todos os locais que a gente tem acesso. Pode estar escrito no papel o que eles quiserem, mas não é isso que aconteceu. A realidade não é essa. E, mediante todo esse processo, né, os pacientes foram saindo, foram impedindo pacientes de internar. A gente chegou a ter famílias que chegaram lá que precisando de atendimento, tiveram que acionar a polícia para poder entrar. Pacientes na porta ameaçando autoextermínio, ameaçando, deitando lá no meio da avenida, dizendo que ia se matar, e mesmo assim a diretora proibindo entrar, né, impedindo a equipe de prestar, de fazer o seu trabalho, até que chegou no ponto, né, que aí, de fato, os pacientes que estavam internados lá foram, né, estabilizando. A função do hospital é salvar a vida, estabilizar, a alta vai para casa. Esta é a função. Então, à medida que os outros pacientes também foram estabilizando, foram recebendo alta,
alguns, e ficaram alguns casos, né, sociais, algumas internações compulsórias. E eles conseguiram, fizeram, né, segundo eles, um mutirão para retirar todos os pacientes, né, do cárcere, né, porque é assim que eles vendem o hospital, como se fosse uma prisão, como se fosse um cárcere, mas é uma instituição de saúde. Né, e isso tem que ficar muito claro que não existe esse grito que é prestado à população, porque não condiz com a realidade da função de um hospital, que é preservar, salvar vidas. A função do hospital psiquiátrico é isso que ele faz, né? É estabilizar, é pegar o paciente que está em iminente risco, a vida dele ou a vida de terceiros, e colocar ele numa situação estável para ele conseguir continuar o tratamento dele na rede. Como acontece em qualquer outra clínica. Não é diferente na saúde mental, não é diferente na atenção psicossocial. Isso tem que ficar muito claro, né, que às vezes esse jogo de palavras que é utilizado para demonizar o hospital psiquiátrico por causa do histórico, né, do passado, né, que existiu, né, e ninguém nega, né, todos nós, né, aqui do nosso movimento, e tenho certeza que você também apoia a luta antimanicomial. Ninguém quer manicômio, mas o que existe hoje, a assistência hospitalar psiquiátrica, a atenção terciária não é manicômio. São hospitais, instituições de saúde que prestam um relevante serviço à sociedade. E o que aconteceu depois que todos os pacientes saíram? Eles tentaram tirar, né, os servidores da unidade, ficaram oferecendo para ir para outro local, ficaram pressionando os servidores a sair, mas diziam a todo momento que era temporário, que o hospital não iria fechar, que era só para atender questão de Covid, pandemia, e isso. Alguns servidores não quiseram sair, né, preferiram permanecer, já que seria temporário. E eu, inclusive, sou uma dessas servidoras. Como eles viram que não iam conseguir tirar os servidores, obrigar a gente a sair, eles removeram todo mundo, ex officio, um belo dia assim, resolveram. Isso foi em junho. O processo de fechamento começou em março. E alegando que eles tinham que começar a reforma. Agora, pensa bem o marco histórico. Em março, eles disseram que iriam reformar a unidade para receber Covid. Em junho, nenhum tijolo tinha sido mexido, nem um buraco na parede tinha sido feito. E nós, servidores, cobrando a diretora, cobrando a FEMIG, cobrando o Estado esta reforma, porque inclusive estava em pandemia. Eles tiraram os servidores e nada fizeram. Praticamente colocaram um cadeado no hospital. O hospital passou a ser quase uma fortaleza. Ninguém conseguia entrar no hospital depois que tiraram os servidores e não iniciaram nenhuma reforma. Nós passamos, né, organizamos esse movimento mais, né, que deu início, né, ao Renova Galba, e começamos a fazer denúncias com políticos, né, com outras instituições, angariar apoios e denunciar ainda mais na mídia, e até que nós chegamos à Câmara Municipal, né, do Estado, aqui do município, digo, e fizemos audiência pública para investigar a questão do fechamento dos leitos, né, porque era muito obscuro, ainda é muito obscuro até hoje, não sabemos a real motivação, e quando apresentamos alguns dados, alguns fatos, né, em relação a denúncias graves, tanto em relação a esse processo que aconteceu, de maus tratos, e essas justificativas que eles deram e que nós derrubamos elas todas por terras, além de uma questão, né, de que o município tinha um contrato do município com a rede FEMIG, o contrato dos leitos, né, e aí não tinha, após o fechamento do hospital, esse contrato não foi rescindido, não tinha nenhum adendo, então ninguém sabia se estavam ou não pagando por leitos que estavam fechados, e aí foi aberto, a Comissão de Saúde optou por abrir uma CPI. Então, logo essa CPI foi anunciada, o
apressadamente, né, a Rede FEMIG, o Estado, o Acesso, iniciou a tal da reforma, finalmente. Isso é em março. Em setembro de 2020. Depois de quase 6 meses, eles iniciaram a reforma apenas porque foi aberta uma CPI. Mas eles prometeram à população 200 leitos clínicos. Só que eles reformaram apenas 58, e desses 58 que eles reformaram, ainda não é uma estrutura tão adequada, né, para se atender, só consegue atender baixa complexidade, inclusive a gente tem relatos de colegas de óbitos, né, de um número até meio fora do comum, né, de óbito, mesmo para um hospital clínico, devido à questão da infraestrutura do local, e eles não mexeram nas outras enfermarias, e hoje o Galba Veloso tem 4 enfermarias fechadas, com 80 leitos psiquiátricos fechados, enquanto a população está aí precisando de assistência, enquanto tem diversas famílias que não conseguem atendimento, e o Estado, né, se recusa em reabrir, né? Ele não precisou dos leitos, né, se supostamente, de fato, precisasse por causa dessa questão da pandemia, mas está lá fechado, ou seja, a prova de que não tinha necessidade do Galba, ela existe, porque tem enfermaria, serviço de depósito, e o Estado se recusa em reabrir. E aí vem com um tanto de desculpas, começa um tanto de história a contar, cada dia uma desculpa diferente, né? Mas o fato é que, por isso a gente diz que é um pano de fundo, e por isso nós temos levado essa história e temos deixado claro que nós não vamos desistir até que o Galba seja reaberto, porque foram usurpados da população 130 leitos, utilizando, né, a questão da pandemia, utilizando a boa-fé da população e acreditar que teriam assistência, né, quando, na verdade, eles tiraram. Então, hoje, o paciente psiquiátrico, ele não tem acesso, a assistência está precarizada, a gente tem uma desassistência instalada, e o paciente clínico, quando a gente teve aí no pior da segunda onda aí, o Galba Veloso tinha dia que estava com 20 pacientes internados. Então, se isso é atender demanda de pandemia, eu não sei mais o que é. Então, em resumo, foi isso que aconteceu. Eu estava lendo aqui que os promotores afirmaram que tinham 31 pacientes, na época, em crise psicótica, quando eles receberam alta, né? Então, eu vou te falar uma coisa, Laura. Você falou que sou a favor da luta antimanicomial. Não desse povo que usa da doença mental para fazer exabrir política. Eu sempre falo que, às vezes, briga de psicólogo, psiquiatra e briga de psicólogo. Que eles à parte, né? Não aqueles que estão realmente interessados no doença mental. Então, eu questionei uma pessoa. Eu falei, durante a pandemia, o que vocês fizeram? Vocês da luta antimanicomial, o que vocês fizeram pelos detentes? Quantas pessoas estão presas por cometerem um delito? O que é que vocês fazem com moradores de rua que têm esquizofrenia? Nada. Com 35 anos de luta antimanicomial, não vejo vocês fazerem nada por ninguém. Briga política. Eu não vejo fazer nada. Eu tenho uma situação. Ela mora em Caruaru. O filho dela em Chuta, totalmente fora da extremamente violento, foi de faca para cima da gente. SAMU não vai, a polícia não foi, não tem carro na cidade. Ficou aquela coisa, sabe, empurra para lá, empurra para cá, que chega uma hora que a mãe já não suporta mais. E ela, o que aconteceu? O que ela fez? Ela um dia chamou o vizinho e amarraram as mãos dos pés do pais. Assim. E ela falou, vou filmar e vou postar na internet. Foi o que ela fez. Ela falou, eu vou até ser presa por maus tratos.
mas eu quero ser presa, vou mostrar por que eu estou sendo presa. Porque eu não tenho assistência nenhuma para o meu filho nesse estado. Então, quando tem um local, tem um atendimento, vão lá e fecham, eu, sinceramente, eu não entendo esse povo da luta antimanicomial. Eu acho, sim, que a pessoa tem que ter um atendimento humanizado, né? Ninguém, as pessoas pensam que eu quero institucionalizar. Eu falei, não, mãe nenhuma quer botar um filho no hospital psiquiátrico. Qual é a mãe que se sente feliz em entrar no hospital psiquiátrico e deixar o filho lá? Você sai totalmente em frangalhos. Eu daria a minha vida para eu estar entrando no lugar do meu filho. Mas o que a luta antimanicomial faz? Uma pessoa, vamos supor que está em crise, né? O que ela ainda não aceitou tomar um medicamento, fazer um tratamento, ela não aceita que ela tem uma doença. Quanto tempo leva para ela aceitar? Não é você sentar em 50 minutos, que é o horário mais ou menos o tempo que eles atendem no consultório, olha lá, e numa conversinha de 50 minutos eles vão convencer um jovem de 19 anos, né, que tem toda uma vida pela frente, que acredita naquilo que está acontecendo na vida dele, na cabeça dele. Essas pessoas pensam que numa conversinha eles vão simplesmente modificar. Aí tá, libera, vai para casa, a bomba fica com quem? Com a família. Porque o pessoal da luta, cada um vai para suas casas viver as suas vidas e vão atender essa mesma pessoa, sabe Deus lá, se é que a pessoa vai voltar para o tratamento. Então, eu não sei o que eles pensam, eles ganham com isso. Isso que eu digo assim, é muita briga para aparecer, fogueira das vaidades, sabe? Nós vamos fazer uma luta, vamos acabar com isso. Hoje eu vi um vídeo que me deixou assim perplexa de uma pessoa que é político falando maconheiros saiam do armário. Vamos fumar maconha. Vamos fumar maconha. Sabe? Então, é isso que as pessoas às vezes parecem que veem como exemplo. E a gente que luta contra, tem muita gente contra a gente, né? Porque a partir do momento que eu entrei para essa e que eu falei que eu sou contra a luta antimanicomial, nesse sentido, né? Das pessoas que realmente precisam de atendimento, de tratamento, que precisam ficar, às vezes, 2, 3, até 6 meses no hospital. E isso até para dar uma trégua para a família, para uma mãe poder respirar, para uma mãe poder se recompor, porque os casamentos são destruídos. Um filho vai para um lado, um filho vai para o outro, o marido vai embora, não aguenta, fica aquela mãe sozinha com o filho, aí você tem que trabalhar fora, como que você vai deixar aquele filho surtado em casa? Então, tudo isso a gente tem que fazer um embrulho só, né? Juntar e levar realmente para esses que estão lá no lugar certo, no caso da política, né? No lugar certo, mas é para onde a gente tem que ir. Mas eu acho assim, sabe, Laura, ir em várias mães, várias associações e mostrar a demanda, não importa se eu sou daqui, mas eu estou apoiando vocês aí porque eu sei a realidade do que é precisar de um hospital psiquiátrico. Eu até gostaria de compartilhar, então. Pode falar. Eu chamei o SAMU, não vieram. Eu levei para o hospital geral, porque o hospital psiquiátrico era muito longe. E no desespero, eu levei para o hospital geral. Tentou suicídio, não sabiam o que fazer. Falaram assim para mim, você tem que levar para o hospital psiquiátrico. Eu falei, pelo amor de Deus, mas o que faz com esse menino? Não sabiam o que fazer. Sabe? Então, faz o quê? Chama alguém da luta antimanicomial? Eles não vêm, não. Nessa hora, eles não vêm, não. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito disso que você está falando, que a nossa luta, ela é muito grande, igual você falou, seu filho, graças a Deus, está estabilizado, mas o meu irmão está completamente fora de si ainda, né? São 20 anos de luta. Em primeiro lugar, eu queria começar dizendo da importância do Galvão Veloso, por quê? Porque são 20 anos de luta. Mas nos 10 primeiros anos, né, porque ele começou também com a dependência química, mas a gente descobriu que ele provavelmente tem esquizofrenia desde pequeno, nos 10 primeiros anos da dependência química e dos transtornos que ele começou a apresentar, a família sempre tratou ele como um marginal,
como uma pessoa sem caráter, como uma pessoa que sem vergonha e tal. E aí, ele já tinha ficado internado, por exemplo, no Raul Soares e tudo. Quando ele foi internado no Galba Veloso, foi lá nesse hospital psiquiátrico humanizado, que não é um manicômio, que detectaram a esquizofrenia e os outros transtornos mentais dele. Então, a partir daí que a gente conseguiu começar a ver ele com outros olhos e entender a luta que a gente estava e qual era realmente o problema e começar a tratar ele dignamente. Porque até então ele não tomava nenhuma medicação, até então ele não fazia nenhum tratamento psiquiátrico, psicológico, nada. Ele era apenas tratado como marginal. E aí, durante esses anos que ele era tratado como marginal, por várias vezes ele foi preso e sofreu várias questões, inclusive ele continua muitas vezes ainda tendo a questão de ficar como morador de rua por um período. Teve épocas dele ficar 2 semanas morando nas ruas e depois ele voltou para casa. Ele voltava assim quando ele já não estava mais com forças para ficar em pé. Muitas vezes ele pedia alguém para ligar e a gente ia buscar. Ele pedia, pelo amor de Deus, para um taxista, um Uber, levar ele até em casa, e chegava, a gente pagava para ele, porque ele não tinha força. Ele ficava adiantando, ele fica ainda, às vezes andando, perdido, dias e dias, e chega em casa com os pés totalmente infeccionados de bolhas nos pés, porque ele fica descalço andando a erro pela cidade afora, de lugares longe para longe, e chega com os pés, assim, em carne viva, sabe? E aí, só lá no hospital, no Galba Veloso, que foi detectado que ele tinha esse transtorno mental, os transtornos mentais, e ele conseguiu finalmente ter uma assistência. E aí, ele teve internado já no Galba Veloso, assim, mais ou menos umas 6 vezes, e teve no Raul Soares, que é esse hospital, né, Laura, que eles colocaram como apoio para o Galba Veloso, porque lá tem bem menos leito, e eles também, eles não internam assim, com mais facilidade, é mais difícil a internação, até por ter menos leito e tal. Lá é mais uma crise de urgência e depois a pessoa é mais liberada. No Galba eles faziam um tratamento um pouquinho mais extenso e depois liberavam. E aí quando ele estava... Então, por exemplo, uma questão, muitas vezes eles fecharam alegando o quê? Que muitas vezes o Galba não tinha demanda. Só que várias vezes nós tentamos internar o meu irmão no Galba Veloso e não conseguimos vaga por estar superlotado. Então, como que eles alegam que fecharam o Galba Veloso por superlotação, sendo que várias vezes nós tentamos internar meu irmão e não tinha vaga? Como assim? Porque mentiram, né, Carol? Porque é mais fácil mentir para a sociedade, é muito fácil você julgar com as informações, é muito fácil você tentar impor a sua ideologia própria, uma narrativa que não existe, né? Só que, como falou muito bem a Sara, com o filho do outro, né? Com o pai do outro, com o irmão do outro, com a mãe do outro, mas aqueles, né? Quem de fato precisa, né? O familiar que sabe a realidade e que já leva o seu filho, o seu parente, né, para o hospital, às vezes, num momento, né, de desespero, e que ele sai de lá transformado, ele sim sabe a função do hospital. Agora, esses que pregam e que falam aí, né, que o hospital, a gente estabiliza crise em hospital clínico geral, a gente estabiliza crise no CAPS, no CERSANS, né? Não que não possa fazer, pode, mas hospital, leito de saúde mental, em hospital geral, sem equipe especializada, é mentira. É um engodo que pregam a população, sabe? É uma fantasia, é uma narrativa fantasiosa. É só perguntar para as mães, eu tenho várias mães do grupo, quantas vezes que elas vão elas vão no CAPS porque o filho não quer ir. Aí o CAPS fala assim, mas se ele não quer vir aqui, a gente não pode fazer nada. Aí faz o quê? A pessoa lá dentro da sua casa, assim? Eu vou te dar um exemplo. Exatamente. Então, assim, então, assim, essas pessoas que pregam esse tipo, essa não acesso ao serviço especializado, né, todo o serviço de saúde mental é essencial. Desde a atenção primária, né, nós não somos contra serviços do PSF, CESAM, CAPS, leito de saúde mental e hospital geral, desde que haja equipe especializada,
porque leito apenas para vir verba para ele, ou leito de hospital geral, para o paciente ficar contido lá, porque aí sim eu já recebi muito paciente que sofreu maus tratos vindo de hospital geral, contido. Eu era enfermeira da urgência, fui enfermeira da urgência durante muito tempo, contido 3, 4, 5 dias no leito de hospital clínico geral, que vendem como se fosse a quinta maravilha do mundo, como se fosse a solução para as famílias. Só que os profissionais que estão lá não são especializados. E saúde mental precisa de manejo. E manejo você aprende fazendo, trabalhando. O paciente precisa, dentro do hospital psiquiátrico em si, especializado, é óbvio que a gente faz se precisar contenção, né? Se for, é uma medida terapêutica, inclusive. Só que o paciente tem muito mais, né, liberdade, ele consegue ficar muito mais livre porque a gente consegue ter um manejo. A gente tem o especialista, o psiquiatra ali à mão. É só eu chamar, se eu precisar. Diferente da realidade dos leitos, né, de retaguarda clínica no hospital geral, que não tem sequer, muitas vezes, um psiquiatra. Agora, pense você, se você é gestante, se você é um cardíaco, se você tem um infarto, se você não quer ter acesso ao especialista para te atender. Agora, por que o paciente portador de transtorno mental ele não pode ter acesso ao especialista? Por que ele pode ser tratado por uma equipe que não tem expertise? Então, o preconceito, a psicofobia vem destes que pregam este mundo, essa realidade, como se tudo fosse bonito, né? Como se a assistência que é prestada nesses serviços que não tem estrutura fosse a mais adequada. Agora, você já viu alguém falar contra um CTI especializado, cardiológico? É maravilha. Por quê? É o melhor CTI, lá só tem especialista. O hospital psiquiátrico especializado é a mesma coisa. Lá é formado por especialistas. Então, a melhor assistência na urgência, na crise, é lá. Não é em nenhum outro local. E isso tem que ficar muito claro, né, para todos. Por mais que digam que a rede é robusta, porque a gente escuta muito isso. A rede é robusta, a rede dá conta de absorver. Agora, a rede robusta de Belo Horizonte, capital, à noite, aqui no Sersans, que é os CAPs, né, em outros locais, à noite, não temos psiquiatra e não temos enfermeiro. À noite e no final de semana, nos feriados. É inimaginável você pensar que o seu familiar vai ficar num serviço à noite internado, e aí eles não falam que é internação, não, aí vira hospitalidade noturna. Sem um profissional especialista, sem ter acesso médico. Então, o que fazem com a saúde mental, o que esse pessoal que acredita pregam essas balelas por aí, fazem com a assistência psiquiátrica com a população, isso é desumano. Isso é preconceito. Isso, assim, não tem nem nome o que falar isso, sabe? E é por isso que existe essa nossa luta, para que isso não mais aconteça. Porque o acesso à saúde mental, o acesso à assistência, ele deve ser universal, integral. Então, privando o paciente psiquiátrico de ter acesso a serviços que salvam a vida dele. Então, assim, é revoltante o que acontece. Para a Sara entender o que está acontecendo, porque, assim, como a Laura falou mais ou menos, eles estão maquiando, tentando vender uma história de o que eles estão oferecendo é satisfatório para a população, quando, na verdade, não é satisfatório, não é suficiente. É preciso um lugar para internação, isso é óbvio.
Não tem como um paciente ir lá passar um dia no sessão, ou passar uma tarde, ou no CMT, que nós temos aqui o Centro Mineiro de Toxicomania, e que isso vai resolver o problema do paciente. E não vai resolver o problema. Pacientes, eles precisam de uma internação durante um período, né? Então, no dia quando estava nesse processo do fechamento do Galba Veloso, Sara, nós estávamos acostumados, quando ele estava em crise, a gente ia lá tentar uma vaga, muitas vezes não conseguimos, mas algumas vezes conseguimos. Uma vez conseguimos por medida compulsória, nós fomos à justiça e conseguimos, mediante o juiz, uma internação compulsória, e só assim nós conseguimos essa internação. E aí ele ficou um período e tal. E aí no dia que nós levamos ele estava uma semana na rua, sem comer, sem beber água, magérrimo, totalmente debilitado, ele não conseguia ficar em pé. Eu e a minha mãe e a minha irmã, 3 mulheres, que meu pai mora em outro estado, tivemos que amparar ele, segurar ele pelos braços, 3 mulheres, levar ele até o Galba Veloso. Ele não conseguia andar, chegou lá na porta do Galba Veloso, eles negaram a internação, ele deitou no banco porque ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia sequer ficar sentado, de tão fraco que ele estava. E nós questionamos, né, o porteiro, e ele foi questionar a direção o porquê da negativa de internação, que é esse período que a Laura estava falando. E aí o porteiro falou que a diretora falou que simplesmente o Galba estava em fechamento e estava proibido de internar pacientes. E eu questionei, mas como o hospital está funcionando, eu estou vendo que tem pessoas aí dentro, por que vocês não podem aceitar a internação do meu irmão sequer? Atender, deixar ele entrar para vocês verem o que está acontecendo com ele, o que ele precisa. Sequer estavam permitindo a entrada do meu irmão dentro de um hospital que é direito dele, né? E aí nós fomos até a polícia, eu, minha mãe e minha irmã, a gente foi até um posto policial, nós entramos junto com a polícia dentro do hospital, eu filmei tudo, o policial questionou a diretora do hospital, ela falou assim que estava proibido, que estava fechando o hospital, o policial questionou, mas cadê a documentação da FEMIG, da Secretaria de Saúde, de um órgão superior, cadê a documentação para você ter um embasamento de que você está fechando o hospital? De onde que você tirou isso? E ela falou que não tinha nenhum documento, ela estava tirando da cabeça dela, ela resolveu fechar o hospital, ela não tinha um papai, ela não tinha documento. E aí, devido a essa, que ela ficou contra a parede, o policial falou assim, olha, você não pode simplesmente da sua cabeça proibir a internação de um paciente ou sequer um atendimento. E aí foi assim que a gente conseguiu que o meu irmão fosse atendido. Mas a Laura estava lá no período, ela é testemunha de que a diretora manteve ele ali na triagem durante um período, acho que mais de uma semana. Ela não queria fazer a ficha de internação dele, porque ela queria dispensar ele rápido, e se internasse seria mais difícil, principalmente porque ela estava querendo despejar os pacientes. Então ele ficou ali na triagem durante, acho que uma semana e pouca, e nunca internava. Eu falei, mas por que ele não está sendo internado? Ele está aqui na triagem. Porque a diretora estava proibindo a internação dele, não deixava os médicos internarem. Até que a gente ficou em cima, a Laura ajudou, e aí a gente forçou a diretora do hospital a fazer a internação dele. Quando houve esse fechamento do Galba, eu sou testemunha, eu estava na porta, eu vi os pacientes sendo retirados em vans, não eram em ambulância, não eram em carros preparados, eram em vans comuns. Os pacientes simplesmente eram colocados e levados como sacos de lixo, como qualquer tipo de coisa sendo despejado de um local, assim, uma coisa surreal. E como a gente estava na luta, como a gente está sempre na luta, como a gente está sempre postando e tal, eu acho que a diretora, ela ficou meio receosa de despejar ele logo. Ele foi um dos últimos a ser colocado na rua. Mas chegou o dia do fechamento e ele foi simplesmente colocado na rua, foi despejado. E assim ele está até hoje, na rua, sem nenhum auxílio, sem nenhum atendimento. E é como a Laura falou, tudo bem, tem os hospitais que tem o atendimento dia. Ele vai lá e hoje ele faz tratamento psiquiátrico lá no CMT. Ele vai lá e passa o dia, 3 vezes por semana. O ideal seria todos os dias da semana. Mas que mãe tem condições de pagar uma passagem de ônibus de ida e volta 7 vezes na semana para o filho ir passar o dia no local? Minha mãe não tem condições de pagar 7 dias na semana, passagem de ida e volta para ele ir. Então ela teve que escolher. Ela falou assim, olha, eu vou, pelo menos 3 vezes na semana eu vou garantir o dinheiro da passagem. Entendeu? Então, assim, já diminuiu 4 dias de atendimento para ele. Ele vai. Muitas vezes ele fala para minha mãe que vai e não vai para outro lugar. Muitas vezes ele vai, na volta ele não volta para casa, ele já vai direto para outros lugares, para a rua, e a gente vê ele depois de uma semana, depois de 3 dias. Com relação à medicação também. A única medicação que ele toma certinho
é o injetável, que ele vai lá e toma uma vez por mês. A medicação, ele não toma a medicação porque ele fica na rua. Ele fica na rua 3 dias, 4 dias. Como que ele vai tomar a medicação que está lá em casa? Então, Sara, quando ele chega, ele toma a cartela inteira. Ou ele, se ele ficou 4 dias, ele toma comprimido para 4 dias de uma vez só, porque ele, na cabeça dele, ele acha que tomando, repondo todos os dias que ele ficou sem tomar, vai fazer o mesmo efeito. Então, ele pode ter vários tipos de problema, um infarto, alguma coisa assim, porque na cabeça dele ele não entende a questão da medicação. Então, uma pessoa que está na rua, por aí, inclusive hoje, a gente não sabe onde ele está, sem medicação, correndo risco de vida, porque todo dia ele corre risco de vida. Sempre que ele volta para casa, ele volta machucado. Acho que a Carol perdeu o sinal. É. Complementa, Dagmar, qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque a minha internet também não está grandes coisas, não. Mas vamos lá. Eu gostaria de pontuar aqui algumas questões. Primeiro, a Constituição brasileira garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E isto não está sendo garantido aos pacientes psiquiátricos. Muito menos aos pacientes psiquiátricos que sofrem de dependência química e aqueles que sofrem de comorbidades que, junto a outra patologia, por exemplo, a esquizofrenia, também tem a dependência química. Nós percebemos que isso dificulta por demais o acesso, certo? Então, o preconceito existe aí e acaba por dificultar o direito ao tratamento. Um outro ponto é que nós temos as garantias de que a assistência deve ser prestada nos diversos níveis, na atenção primária, secundária e terciária. E, mais uma vez, o paciente psiquiátrico não está tendo acesso a todos esses níveis. A atenção básica nem sempre atende adequadamente, de forma preventiva, as questões de psiquiatria. A atenção secundária, que deveríamos de ter ambulatórios, pelo menos aqui em Minas Gerais, nós estamos vivendo uma precarização da assistência ambulatorial. Muitos casos que poderiam se beneficiar de uma assistência ambulatorial estão padecendo e vendo seus quadros se agravarem. Um outro ponto, que seria a secundária, que é a que os CAPs ou CERSANs pertencem também está aquém do necessário. Nós percebemos que as equipes, né, dos CAPs não estão tão plenas assim, né? Como a Laura muito bem enumerou, falta assistência do psiquiatra o tempo todo lá, falta o enfermeiro, e muitas vezes os técnicos de enfermagem se veem em uma situação extremamente sofrida, tentando ajudar, mas com essa precariedade nas mãos de pacientes gravíssimos fazendo tratamento ali. Isso para não falarmos da assistência do nível terciário, que seria aí o hospital, certo? Em todo o Brasil, nós temos menos que 1/3 do mínimo preconizado pela OMS. Então, a OMS diz que quando tiver menos que 0,3 leitos por 1 milhão de habitantes, nós vamos ter, 100 mil habitantes, aliás, nós vamos ter precarização da assistência e consequências sociais. E o Brasil tem muito menos que isso, certo? Menos que 1/3 do necessário. Vejam bem a defasagem. Estou querendo mostrar aqui as defasagens absurdas que os pacientes psiquiátricos, seus familiares e a sociedade estão enfrentando, né? Diante disso, mesmo com essa situação tão precária,
Em Minas Gerais, na capital, Belo Horizonte, ainda teve 130 leitos com as suas atividades interrompidas, que é o Hospital Galba Veloso. Esse hospital prestava atenção, assistência a todos os casos mais graves de todo o estado de Minas Gerais. Então, ele levou a uma precarização maior para os casos graves de todo o estado. E aí eu quero me deter um pouquinho na equipe que nós tínhamos no Hospital Galba Veloso e na forma de trabalhar do Hospital Galba Veloso. Eu acho que é importante que se tenha conhecimento disso, porque quando a gente tenta dizer que precisamos de uma boa assistência, temos que mostrar o que temos. E o que é que nós temos no Hospital Galba Veloso? Eu digo temos porque a nossa equipe continua existindo. Temos porque os leitos pertencem à população. Temos porque eles pertencem ao SUS. Eles foram usurpados da população, dos profissionais, dos pacientes e dos familiares. O Estado de Minas Gerais deve isso à população. Vejamos, nós tínhamos uma equipe que era composta por psiquiatra, neurologista, clínico, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nós tínhamos uma equipe completa que se debruçava sobre cada caso, que discutia cada caso todas as semanas. Nós tínhamos reunião de equipe que dá muita saudade de lembrar. Tá? A gente pegava o caso, e principalmente os mais difíceis, e nos debruçávamos sobre eles até termos uma avaliação diagnóstica e uma proposta do melhor tratamento possível para aquele paciente. Isso é tratar bem. Isso é respeitar o paciente. Nós tínhamos acesso da família adentro do hospital. Nós tínhamos visita todos os dias da semana, pela manhã e à tarde. E ainda tínhamos, na região que atendia a crise e a chegada do paciente, a possibilidade do paciente ficar acompanhado por um familiar. O que era de uma riqueza enorme. Por quê? Porque esse familiar que ali estava ajudava nessa construção do caso, na avaliação diagnóstica, que a gente poderia estar perguntando, poderia estar avaliando e tal, e aprendia a como conduzir esse caso no pós-alta. Isso é tratar bem. Isso é fazer da internação um processo construtivo. Um processo que vai fazer com que o paciente saia de lá muito melhor do que o que ele chegou. Que ele saia de lá habilitado a dar continuidade ao seu tratamento no seu município, junto dos seus familiares. Porque o seu familiar também foi capacitado. E, quando necessário, nós conversávamos com a equipe do município do paciente. Nós chamávamos a equipe e juntos construímos um projeto terapêutico para aquele paciente. Então, a perda que foi feita, que foi imposta pelo governo do estado e pela prefeitura de Belo Horizonte, foi enorme. Está levando a uma desassistência muito grande. E aí eu gostaria de enumerar, quando o indivíduo não tem acesso à melhor assistência, quais são as consequências? E essas consequências são muito graves. Vejamos. Nós temos um aumento de pacientes mentais, de doentes mentais, na população de rua. Veja que absurdo. Um paciente mental que era para estar sendo acolhido, tratado, orientado a ele e a sua família, está na população de rua.
Isso é inconcebível. Não bastasse isso, o aumento da população de pacientes mentais na população carcerária. O paciente sem tratamento, ele fica à mercê do seu sofrimento e pode ter reações as mais diversas, inclusive infrações, inclusive crimes, lesando a si mesmo, lesando a familiares ou até a população, pessoas da comunidade. Então, é também inconcebível um paciente mental aumentando uma população carcerária. Ele deveria ter recebido o tratamento correto. Temos também um aumento do número de solicitações de internações compulsórias no estado de Minas Gerais. O que mostra claramente que as pessoas estão buscando atendimento, não estão conseguindo, estão tendo que recorrer à justiça para conseguir alguma coisa. O que também é inconcebível. A internação compulsória só acontece se a estrutura assistencial estiver falha. Porque senão o indivíduo vai receber o atendimento que ele tem direito. Então, eu estou querendo mostrar aqui, né, o quão distante está a nossa realidade das leis. É o que você falou no início. A nossa realidade está muito diferente, está muito distante do atendimento aos reais direitos do indivíduo. O aumento de suicídios, o aumento das crises, uma sobrecarga que está acontecendo nos outros dispositivos, né? Porque o indivíduo que não é corretamente atendido dentro do âmbito da psiquiatria, no seu quadro de crise, ele vai parar numa UPA, ele vai parar num pronto-socorro, ele faz tentativa de suicídio e vai para um pronto-socorro, e isso sobrecarrega toda essa conjuntura. Certo? Então, gente, nós perdemos 130 leitos de assistência adequada, humanizada, com equipe capacitada, e estamos submetidos a essa pane de sofrimento. Exatamente no período da pandemia. Onde as demandas de saúde mental. Muito importante lembrar. Tem aumentado, né? A pandemia está atingindo todos. E o paciente mental, ele não está imune a isso, não. Ele também está submetido. Então, retirar dele assistência neste momento, certo, é um crime maior ainda e é mais inconcebível ainda. Então, assim, a gente fala isso, a gente tem mostrado isso, certo? O governo do estado chegou a solicitar que nós fizéssemos um projeto de assistência. Nós fizemos o projeto e levamos ao governo e sequer tivemos resposta. Ou seja, um verdadeiro descaso com a assistência. Então, neste momento, assim, eu fico realmente, assim, a quem recorrer, sabe, assim? E a sua, né, o acesso a esse grupo de mães, eu acho extremamente fecundo, certo? Porque ninguém melhor do que as mães, né, para perceber e para, né, poder, quem sabe, nos ajudar a achar um caminho. Essa luz materna, acho que pode nos ajudar a encontrar um caminho que mostre para esses gestores, né, a obrigação que eles têm para com essa população. A gestão é tripartite, mas ninguém pode se eximir da sua responsabilidade.
O município tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade e o federal também tem responsabilidade. Então, nós temos que acessar a todos, certo? A minha vontade seria de ter todos os três, né, gestores juntos aqui na nossa frente, para que nós pudéssemos mostrar para eles qual o tamanho da inadequação da atitude deles. O quanto eles estão sendo descomprometidos com uma população, né, que depende da assistência do SUS. Porque nós já sabemos que existem várias clínicas para atenção a particulares. Mas e o paciente do SUS? Porque os hospitais se destinam a esse paciente do SUS. É claro que é direito de todo brasileiro, né? Mas na prática, quem realmente fica mais impedido no seu acesso é o paciente do SUS. Até porque quem tem dinheiro vai no particular, né? Mas veja você a inadequação. E não se prega fechamento de hospital. E não se prega fechamento de hospital privado. Já viu alguém defender fechamento de hospital privado? Nunca vi. E os hospitais privados, as clínicas privadas estão... De clínica também não. Nunca vi a ala radical da luta antimanicomial, da Lama, defender fechamento de clínica particular. Por que será? Mas do SUS, de quem mais precisa, né, do acesso, estão usurpando o direito. É um escárnio o que está acontecendo em Belo Horizonte e em Minas Gerais. É ultrajante o que os gestores têm feito, o que a Coordenação de Saúde Mental de Belo Horizonte e de Minas Gerais tem feito com os cidadãos, né? Essa retirada do direito, né, constitucional, como disse a Dagmar, do acesso à saúde, da atenção especializada quando esta se fizer necessária. A Lei 10.216 de proteção dos direitos do paciente psiquiátrico deixa claro, é direito de todo paciente psiquiátrico ter acesso ao melhor tratamento consentâneo à sua necessidade. Agora, a internação, o tratamento especializado, às vezes é este melhor tratamento, né? Por vezes, ela pode também ser necessária. E este é o ponto, né? E que estão negando, tirando esse direito de tratamento. Ninguém é contra, né? Tem que ter ambulatório, que inclusive a Lama é contra, né? Quiseram fechar um ambulatório de Barbacena, né? Essa gestão, este governo, um ambulatório de especialidades, fechar, né? É uma destruição do direito, né? É dizer para o paciente psiquiátrico que ele precisa de pouco, né? Oferecer pouco é como se eles quisessem oferecer migalhas para o paciente psiquiátrico. E o paciente psiquiátrico, ele não está aqui para receber migalhas. Ele é um cidadão e ele merece ser tratado como qualquer outro cidadão. Ele merece ter o direito de acesso à saúde como qualquer outro cidadão. Então, assim, não podemos nos curvar ao que está acontecendo e não vamos nos curvar ao que está acontecendo aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Para que, inclusive, sirva de exemplo para todo o país. Para que a gente mude essa política perversa que tem permeado aí nos últimos 30 anos as decisões, a assistência em saúde mental, né? Está na hora, né, de mudar esse cenário, de dizer que é importante, sim, é fundamental a atenção primária, o protagonismo de qualquer acesso à saúde é da atenção primária, né? Então, assim, é fundamental a atenção do posto de saúde, da UBS, dos CAPs, do CERSANS, do ambulatório, é fundamental. Mas, se houver a necessidade
de uma atenção especializada, esta não pode ser privada. Não devemos aceitar isso mais, essa política de fechamento de hospital psiquiátrico, apenas porque eu não acredito no tratamento, porque eu não acredito que é necessário. Então, assim, o paciente psiquiátrico, como você falou muito bem, Sara, tem que parar com essa politicagem barata. Né? Isso já deu, isso é coisa do passado. Né? Tá na hora de mudar, de tirar essas pessoas que estão lá nesse local fazendo isso, né? Prestando um desserviço à população, à sociedade, os gestores, os políticos, o prefeito de Belo Horizonte, o governador do estado de Minas Gerais devia ter vergonha dessa assistência que eles estão prestando à população, porque isso não existe. Isso não existe e não podemos nos calar, não podemos aceitar o que está acontecendo. E essa forma, essa retirada do direito do acesso, como aconteceu no Galba Veloso, é que realmente é o grito que faltava, né, para a gente mudar essa história. Então, a gente precisa, né, e isso é só o começo. Eu vejo que tem um comentário aqui de uma pessoa que está falando que vamos voltar ao Holocausto. Não, primeiro que a gente tem que lembrar que quando fizeram o documentário Holocausto Brasileiro, que é lá de Barbacena, antigamente se despejavam pessoas nesses hospitais, mas era aquele que não era bem visto pela sociedade. Não era apenas aquele que tinha um transtorno mental. Era o negro, era o gay, era a moça que era abusada sexualmente. Basta que vejam o documentário Holocausto Brasileiro. Tinha perversidade? Tinha. Só que eu gostaria de lembrar que existem lares, se é que a gente pode chamar de lar, que é um verdadeiro manicômio. Existem casas que são verdadeiros hospícios. São famílias que se odeiam, são famílias que não têm a menor condição de convivência, por N motivos, por falta de entendimento da doença, por drogadição, por ignorância, por, viverem totalmente uma outra realidade e que não vai ter como. Olha, eu acompanhei não, mas eu sei de um caso de um jovem que ele estava num grau de transtorno tão assim grave que ele comia as próprias fezes. Ele tentava o suicídio tomando óleo fervendo. Sabe o que é isso? Com muito custo, a família chegou num momento em que ela não aguentava mais, tal, levou para o Hospital das Clínicas de São Paulo, e lá ele ficou hospitalizado. Hoje pode-se dizer que ele é uma pessoa praticamente normal, mas foi com medicação e internação. Então, para esses que falam que manter hospitais psiquiátricos abertos vão ser verdadeiros holocaustos, não, o holocausto está aqui fora. Andem pelas ruas e vejam os moradores de rua falando sozinhos, gesticulando. Leva para casa e trata lá, então, com conversa, vamos ver se funciona. Eu acredito, sim, que o amor modifica, mas para que o amor modifique, essa pessoa, primeiro, ela precisa, encontrar um equilíbrio mental. Ela precisa... Meu Deus do céu, qual é a dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem que a diabetes, um rim, dá problema, você precisa tomar um medicamento, a hipertensão você precisa tomar um medicamento, se eu precisar internar, eu já precisei internar por causa da hipertensão, né? Eu já fiz tratamento para depressão e fui internada, porque eu tive uma depressão severa no passado, agradeço muito por ter sido internada, pelos medicamentos que eu tomei, porque eu não sei se eu teria conseguido sair dessa depressão, porque o meu pensamento era suicida. Eu tenho meu pai suicida, com 72 anos, ele suicidou-se. Eu sei o que é isso. Então, eu não me conformo como algumas pessoas ainda olham, dessa forma com um hospital psiquiátrico, como se lá fosse uma cela. Então, vão visitar esses que têm transtornos mentais e que, por conta de um surto psicótico, sem terem atendimento, né, adequado, um medicamento, estão lá, jogados, despejados, realmente no complexo médico penal, onde às vezes um preso tem que cuidar do outro.
Por que que esse pessoal da luta antimanicomial não vai lá, então? Façam eles entender que eles têm uma doença. Essas coisas que... Aí estão dizendo, a mesma pessoa está dizendo, eu procuro, eu penso nos dois lados, né? Que nos hospitais psiquiátricos particulares também violam os direitos e que a família, a sociedade tem responsabilidade. Sim, todo mundo tem responsabilidade, mas a responsabilidade maior é daquele que aponta e diz que tem um erro, quando na verdade não é isso. Aí sim entra a tua responsabilidade de você querer fechar uma coisa que pode estar dando certo. Que dá Tem certo, lugares né? que eles maltratam? Tem lugar que maltrata. Vai lá com o Ministério Público, denuncia e fecha. Mas se está dando certo, não faça isso. E é bom você ter colocado isso, Sara. Famílias. O Galba Veloso não tem nenhuma notificação, nem tem nenhuma notificação, sabe? Então, assim, é o que eu falei, é um desserviço o que este grupo presta à sociedade, é um negacionismo da doença mental. Ela existe, eles podem não acreditar, mas ela existe. E ela ceifa vidas, e ela destrói vidas, destrói famílias por falta de tratamento, por falta de uma internação que é curta. Você interna, igual quando você estabiliza a sua pressão, quando você estabiliza a sua diabetes, você vai lá e interna, 3 dias, uma semana, 15 dias, sei lá, às vezes um mês, e tem alta, e continua o tratamento no município, né, na atenção básica, no CERSAM, aí sim, essa é a lógica em todo o resto da saúde. Ela não pode ser diferente na saúde mental, né? Porque aí é preconceito, e o preconceito vem deles, que dizem, os paladinos da defesa do paciente psiquiátrico, o preconceito vem deles, porque eles estão privando o paciente psiquiátrico de ter acesso a um serviço que às vezes é necessário para salvar a vida dele. A média de internação, os dias de internação do Galba Veloso, assim como de Raul Soares, é 22 dias. Agora, em hospital clínico, é 55 dias aqui em Minas Gerais. Ora, se você ficar internado 20 dias, uma semana, 15 dias, 20 dias, se isso for manicômio, se isso for prisão, se isso for cárceres, a gente devia fechar os CTIs, porque tem gente internada aí de Covid, 15 dias, 50 dias, 3 meses. Vamos fazer um movimento de abaixa o CTI, né? Por que ninguém faz isso? Nós temos aí um movimento, né, muito bem, né, sempre sou uma defensora também do parto humanizado, né, agora, você vê alguém gritando aí, abaixa o bloco obstétrico? Não, porque tem mães que não conseguem ter um parto normal ou não tem a opção também de ter um parto humanizado, e o parto à cesariana salva vidas. Eu mesmo sou um exemplo disso. Então, temos que parar com essa demagogia, já passou, isso é como diz, já deu desse discurso ultrapassado, atrasado, né, que presta um desserviço à população. Nós não vamos nos calar mais, não vamos deixar mais que a sociedade seja enganada por esse discurso. O meu filho, vou dar um exemplo aqui, o meu filho. Quando ele teve o primeiro surto psicótico, eu quero que essas pessoas aí que defendam, então, todo o fechamento do hospital psiquiátrico. Meu filho levantou uma certa manhã, nu, ele sempre foi uma pessoa muito discreta, muito reservado, levantou nu, olhou para mim e falou assim, me leva para o hospital. Falei, para quê? Você está com dor, alguma coisa? Falou, para tirar o chip do meu cérebro, porque eu estou sendo monitorado. Começou a virar sofá, começou, sabe, a berrar. Ele espumava pela boca, ele ria, ele chorava, ele gargalhava, daí de repente ele chorava. Ele ficou 3 noites sem dormir, ele pesquisava, ele falava só de Freud, ele tinha que quebrar os espelhos de casa, porque espelho é vaidade, vaidade é pecado, né? Então, tudo bem, foi lá para o hospital. Aí depois começa com aquela coisa, sai do hospital, não, eu já estou curado, eu estou bem. Eu estou bem, daí volta para a maconha, volta para as drogas, aí não quer tomar um remédio, aí começa o teu inferno em casa, aí começa o teu sanatório dentro de casa. O que essas pessoas fariam no nosso lugar? Me digam, esse pessoal da luta antimanicomial, aonde eles ficam 24 horas por dia de prontidão
para atender esses jovens que não aceitam tratamento? Como vocês abordam, como que vocês fazem para que essa pessoa fique bem se ela não aceita que ela tem uma doença? E ela fica vagando, anda 24 horas por dia, acha que a comida está envenenada, porque o vizinho está falando mal, anda para lá e para cá, não deixa ninguém dormir, você vai andando atrás, falando o tempo todo atrás da tua cabeça. O que essas pessoas, qual é a solução que elas têm para a gente? Eu, por favor, quem está aqui nos assistindo, deixando seus comentários, eu gostaria que me desse, sabe, essa resposta para milhares de mães que me acompanham e passam por isso, sozinhas dentro de casa. Aqui tem mãe que vai dormir na vizinha, porque o filho ameaça, grita, não toma os medicamentos. O que vocês fariam? Por favor, dê essa resposta. A solução vocês têm? Nos dê essa solução, que é o que nós estamos buscando. Mas uma solução definitiva, né? Uma solução que funcione, de fato, né? Definitiva. Então, eu quero saber o que eles vão fazer por todas nós, famílias, e por esses jovens, essas pessoas que simplesmente não aceitam tomar medicamento, não ficam bem, são agressivas, falam coisas sem nexo, as pessoas fogem delas porque têm medo. O que vocês fariam? Porque eu falo para vocês, eu duvido que uma pessoa que seja da luta antimanicomial, essas que são ferrenhas, né? Porque eu conheço algumas que são, mas são maleáveis. Essas ferrenhas, elas duvido que ficasse ao lado do meu filho quando ele tivesse em surto psicótico. Tem 1,80 m, pesa 92 quilos. Mas duvido que ficaria sozinho. Vamos conversar. Não fica. Não fica. Aí vai chamar quem? A polícia, a guarda, né? Então é muito fácil falar que um hospital psiquiátrico é um manicômio, é um sanatório, que é um cárcere privado. Vai nas casas aí que vocês vão ver. Eu tenho mães que às vezes mantêm um filho amarrado numa cama, porque o CAPS não atende, não tem hospital psiquiátrico, não tem emergência psiquiátrica na cidade dela, não tem vaga, porque está todo mundo com Covid nesses hospitais. O que vocês fariam? Me falem. Eu tenho que ficar... Eu fico emputecida com isso. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a doença mental. A doença mental... Vocês estão me ouvindo? Sim. A doença mental, ela tem ciclos. Ela tem momentos de estabilidade e momentos de crise. E nós temos... E ela é uma doença que evolui com o evoluir do indivíduo. Então, nós temos que ter, do ponto de vista terapêutico, condições de assistência para cada momento. Por quê? Existe um momento em que o indivíduo pode ser beneficiado por um ambulatório. Existe um momento que ele pode ser beneficiado por um Serção ou CAPS. Mas existe um momento da crise, como você descreveu aí, que ele precisa de ter um socorro especializado, condizente com o grau de desorganização que o pensamento dele e com as emoções dele está vivendo. E aí ele precisa de uma equipe e de um dispositivo hospitalar que possa lhe dar socorro, segurança e condições de ultrapassar essa fase. Isso é como todas as doenças. Então, todos nós somos contra qualquer manicômio. Nós somos a favor do tratamento correto para cada fase, conforme a necessidade do indivíduo. Quando é uma crise grave, ele precisa de uma assistência hospitalar. Quando a gente consegue controlar essa crise, consegue uma terapêutica que pode ajudá-lo a estar bem junto de sua família, da sociedade, ele pode ir para a sua casa, continuar o seu tratamento num Serção, ou num ambulatório, ou na atenção básica, conforme cada caso. É como todas as patologias, todas as doenças que existem, certo?
Negar isso é negar o óbvio, certo? É negar um direito que o indivíduo tem de cuidados para com a sua saúde, de cuidados nos momentos críticos, porque ele possa adquirir a sua saúde. Então, gente, ninguém aqui é a favor de manicômio. Certo? Eu acho que essa questão de manicômio confundido com hospital é um absurdo, é mais um absurdo que a gente enfrenta. Uma inadequação. Mais uma inadequação que a gente enfrenta. E se servirem dos dispositivos do Estado e dos municípios para implantar essa desassistência, é mais absurdo ainda. E ainda ajudar governos a dizerem que estão fazendo economia. Vejam um absurdo mineiro, né? Que neste ano passado, ano de pandemia, com os pacientes psiquiátricos submetidos a essa desassistência, o nosso governo do estado de Minas Gerais gastou menos com a saúde do que ele era obrigado a gastar, por lei. Vejam que absurdo. Então, nós não podemos nos calar diante disso. Calar diante disso é estar sendo conivente com desassistência, com precarização da assistência. Essa é uma luta difícil, né, doutora? Porque as pessoas, infelizmente, elas estão levando muito para o lado da... Eu já falei, eu não sou a favor de Bolsonaro nem contra Bolsonaro. Eu sou a favor pelos direitos das pessoas que têm transtornos mentais. Pouco me importa se é o Lula que está lá, pouco me importa se é o Bolsonaro que está lá, se é o Temer que está lá, o raio que o parta. Não me importa. Eu quero o que é de direito para eles e para nós também como cuidadores diretos. Porque isso nos atinge de certa forma. Sim, isso atinge a nós, profissionais, aos familiares e à população em geral. Não pensem que o paciente mental é problema só da família que tem o paciente mental, não. Atinge a toda a sociedade. Certo? Então, porque as pessoas falam, vamos para o pessoal da lama, tem que socializar. Eu pergunto, quem é que dá trabalho para uma pessoa com esquizofrenia? Ninguém. Raríssimos conseguem. Poucos conseguem. Aonde socializam? Não sei. O meu filho, a última internação, ele internou 4 vezes. A última foi ele que me pediu. Ele falou, me interna antes que eu cometa uma loucura. Sim. Eu o levei para o hospital. E ele pediu para internar. E ele ficou 40 dias internado. Porque ele quis. Sim. E às vezes ele falava assim para mim, sabe, mãe, o que é melhor aqui, às vezes, é porque aqui, além de eu ter outros rapazes com o mesmo problema que eu, que a gente conversa, às vezes aqui eu me sinto bem, sabe, eu posso aqui descansar, ficar quieto no meu canto, porque eles têm essas coisas, essas particularidades. Às vezes ele tá lá no quarto, aí eu venho para a cozinha, eu tenho que fazer comida. Então, ele fala para mim, você está fazendo barulho, eu digo, mas eu preciso fazer comida. É uma tampa de panela que você mexe, alguma coisa, né? E lá ele achava assim que onde ele estava, ele tinha o silêncio dele. Ou ele tinha outros jovens com o mesmo tipo de pensamento, com a mesma linha ali para conversar. Então, para ele, aquilo fazia bem, né? Até talvez fôssemos só eu e ele aqui. Eu tive que desmembrar minha família. Eu tive que... A minha filha com o meu netinho, pequenininho, neném ainda, tiveram que sair daqui. Porque sabe, tinha aquela coisa não dava. Tivemos ali que separar a família. Então as pessoas olham como se a gente quisesse se desfazer de um familiar. Como se a gente estivesse tratando como louco. Primeiro que meu filho não é louco. Não é louco. Aliás, ele tem uma essência que poucas pessoas que não têm um diagnóstico de transtorno mental têm a essência que ele tem.
Ele é de uma bondade fora do comum. Mas quando ele tem aqueles momentos em que ele foge um pouquinho, né, é que você percebe que a doença está ali. Aí, de repente, como a doutora falou, tem momentos, é ciclo, é sazonal. Eu tomo meu medicamento para hipertensão. De vez em quando tem um período que a minha pressão vai lá em cima, com motivo ou sem motivo. Né? Então, com eles é a mesma coisa. E quando ele falou para mim, eu preciso me internar, senão eu vou cometer uma loucura, ele acabou cometendo dentro do hospital. E ele estava no lugar certo. O que aconteceu com ele lá dentro, graças a Deus, aconteceu com ele lá dentro. Porque se tivesse acontecido aqui fora, eu não sei o que teria sido. Ele não estaria aqui hoje comigo. Sabe? Então, quando as pessoas falam dessa forma, como se nós estivéssemos querendo encarcerar os nossos familiares, largar lá, abandonar, vou viver minha vida. Não! Quando meu filho estava internado, eu não me via no direito de dar um sorriso, de assistir um filme que fosse uma comédia, porque eu achava que o fato de eu estar sorrindo, sabe, era estar traindo o meu filho. Enquanto o meu filho está internado, eu estou aqui sorrindo. Então, eu não me permitia isso. Então, as pessoas que pensam dessa forma, de nós familiares, que nós queremos largar lá, encarcerar, institucionalizar, engano seu. Nós queremos que eles voltem a ser como eles eram. Se não como, pelo menos o mais próximo do que eles eram. E foi graças a 4 internações do meu filho, e graças aos medicamentos que ele está tomando, que hoje ele faz faculdade, e ele está agora, foi selecionado já para o emprego, só está esperando chamarem. Graças a isso. Caso contrário, eu não sei aonde estaria e se eu teria o meu filho comigo aqui hoje. O que eu gostaria de alertar é que quando o indivíduo faz o melhor tratamento, melhora por demais as condições de acesso dele, tanto aos relacionamentos familiares, aos relacionamentos sociais, acesso a atividades, sejam atividades de lazer ou atividades laborativas. Então, assim, o tratamento bem feito, certo? É a melhor alternativa para cada situação. Mas tem que estar com esse dimensionamento correto para cada situação. Não adianta o indivíduo em crise, numa crise psicótica grave, às vezes associado a uma dependência química, você ficar só tentando dar ou um diazepamzinho, ou então alguém só conversando ali. É ilusão. Não vai. Enxugar gelo, né? Você vai precisar de ter uma intervenção condizente com a necessidade. Esse é o ponto-chave, certo? Com a necessidade. É equivalente a um problema cardiovascular. Se você tem uma hipertensão leve, basta tomar uma hidroclorotiazida. Mas se você tem um infarto, você vai querer e vai merecer e deve ser tratado numa UTI cardiovascular. É isso. É simples. Eu não entendo como que consegue fazer essa outra dinâmica aí, né, tão defasada da realidade da necessidade. É como mandar um parente para a UTI cardiológica e querer que ele fique morando lá, né? É como se isso acontecesse, né? Exatamente. O objetivo é controlar a crise e dar alta. É tão absurdo. É isso. Não, é tão absurdo esse discurso de que o hospital mora, é morador, é cárcere. É tão absurdo que basta você pensar na lógica de qualquer outra doença, né? Isso não existe. Então, assim, e temos sim, e a gente tem que fazer esse papel de educar, né? Da psicoeducação, né? A população,
né? Que, infelizmente, às vezes, ela cai nesse canto da sereia. Eu falo que é um canto da sereia, que tem sido cantado aí durante os últimos 30 anos. Uma melodia bonita, né? Mas que quando você olha de perto, quando você conhece a realidade, você vê que ela é totalmente fora de sintonia. Isso não existe. É algo que precisa ser desmistificado. A gente precisa desmistificar a internação psiquiátrica. Porque a internação psiquiátrica é uma internação como outra qualquer. É como eu quebrar meu pé, como eu precisar fazer uma cirurgia e internar, passar pelo procedimento, ficar internado lá, depois eu tenho alta e continuo meu tratamento. Então, é a mesma coisa. Não, e isso precisa cada vez mais ser falado. A gente só vai conseguir construir e mudar esse cenário quando a população sair, né, se libertar deste canto da sereia que tem sido apregoado por esses. Porque ele só ecoa, esse canto só ecoa entre eles. E não adianta, a gente pode falar o óbvio com eles, que eles vão ficar falando que o hospital é manicômio, que o tratamento, a liberdade do sujeito está lá, se cortando, quebrando tudo, mas aí eu tenho que deixar ele ir para a rua, pular dentro como diz, dentro do rio, tem que deixar ele ser preso, porque é em liberdade o tratamento, né? Mas este canto só ecoa entre eles. Isso é um fato, isso, como dizer, é uma realidade. Qualquer profissional de saúde mental ético que sabe a realidade do que de fato acontece e que não aceita se curvar a essas ideologias, ele não aceita, né, essa justificativa, esse discurso raso. Eu costumo dizer que é um discurso tão raso que não precisa nem ser profissional de saúde. Basta você pensar na lógica de qualquer doença que você consegue achar a resposta, que você consegue saber que quando eles vêm com esse discursinho de que só o Sersan é suficiente, o Sersan é fundamental. Volto a repetir, fundamental, importantíssimo. Inclusive precisa de muito investimento nele também. Mas o Sersan não é, como diz, não vamos inventar a roda com o Sersan. O Sersan não é varinha mágica. Tem que parar com essa... Oi. Interrompendo um pouquinho, Kainan, meu filho que tem esquizofrenia. Quantas vezes? Já não leu, 4 vezes. 4. Hoje eu fui para ser internado. Fala mais alto. Eu que pedi para ser internado. Sim. Quando precisa, exatamente, quando é preciso. Foi E maltratado. agora está fazendo o tratamento direitinho, Tainá? Não. Hã? Está fazendo o tratamento? Tô fazendo, todos os dias. Ah, beleza, isso mesmo. Não, ele que me avisa, tá acabando os medicamentos, mãe. Isso mesmo. Se Exatamente. apropriar do seu tratamento. Exatamente. No começo foi difícil. No começo ele não aceitava. Tratamento objetiva, gente. Esse é o desejo de todo tratamento. É tornar o indivíduo capaz de cuidar do seu próprio tratamento, o indivíduo perceber que ele precisa do tratamento, que ele se beneficia do tratamento e que ele dá conta de ajudar no tratamento dele. Então, parabéns à equipe que te cuidou, tá? Mas a ele ainda, né? Que aprendeu, que tratou, que... Isso mesmo. Perfeito. Eu também não queria tomar medicamento, já tô bom, não preciso mais tomar, jogava fora. Mas isso é coisa do passado, né? Isso é coisa do passado. Mas para que as pessoas vejam, ele internou, tá aqui, ó. O resultado de um tratamento. Não foi encarcerado, não tomou eletrochoque, ele ficou a internação máxima 40 dias a pedido dele. Tá aqui, ó. Super bem. E se tá aqui é porque internou. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que esse momento, sabe assim, e a presença dele aqui junto de nós, né, é a prova maior do quão é importante é nós nos desgarrarmos, né,
da ideologia e da premissa manicomial, assim como dessa nomenclatura de holocausto, certo? Isso soa para mim como alguém que viu um filme muito trágico e que joga ele na realidade de hoje. Nós temos que ler a realidade de hoje do jeito que ela é, com os recursos que nós temos, né? Veja, houve um momento em que nós tínhamos muito poucos medicamentos. E a evolução farmacológica é um ponto que nos ajudou, certo? Quando eu falei do Hospital Galva Veloso, lá nós tínhamos um sistema que nós já fazíamos a solicitação e a liberação da medicação especial de alto custo quando ela era indicada para o paciente. Ele já saía de lá com a medicação, com a melhor medicação para dar continuidade. Porque isso ia garantir uma melhor adesão ao tratamento dele quando fora do hospital. Entendeu? Então, é trabalharmos com carinho materno, com carinho e com capacidade técnica e com conhecimento da realidade de hoje. E exigir para todos os pacientes, em todas as patologias, o tratamento que eles têm direito. Boa noite. Boa noite. Então, vamos para lá. Caramba. Ele tá com a filhinha dele, ele me deu um neto também. Ah, ótimo. Isso. Ótimo. Para quem pensa também que eles não podem ter uma vida, Lei, me deu um neto. Tem uma vida, né? Há 11 anos tratamos da esquizofrenia. Meu netinho vai fazer 7 anos agora. Está passando 15 dias conosco. Ótimo, né? Então é isso. Um exemplo, né, Sara, de como uma internação pontual, no momento, às vezes, necessário, pode ser transformadora na vida. E exatamente essa, como diz, a nossa luta, né, pelo direito, né, do acesso ao serviço, à saúde, que o paciente precisa naquele momento. Seja ele qual for o acesso, né? Seja ele qual for a assistência. Se ele precisa de atenção primária, é atenção primária. Se ele precisa de atenção secundária, é secundária. Se ele precisa de atenção terciária, é terciária. E ponto final. Não tem que ter um mais, porém, né? Uma discussão. Eu acho que é mais bonito assim, eu acho que é mais lindo de outra forma. Romantizar, né? A gente tem que parar de romantizar a doença mental, né? A doença mental, ela existe. Tem que parar de romantizar e negar que ela existe. Só assim, né, a população vai ter direito a uma assistência adequada, né, especializada, cada vez mais a uma verdadeira rede de atenção psicossocial. Nós somos uma rede. E outra coisa que precisa cair por terra, esse discurso de que um serviço substitui o outro. Isso não existe, isso não é em lugar nenhum. Um serviço não substitui o outro. Serviço de saúde mental, como qualquer outro serviço de saúde, eles são complementares. Cada um no seu cada um fazendo o seu papel e um complementando o outro. Serviços, isso é um discurso super atrasado de quem está fora de sintonia, como a Dagmar colocou muito bem, com a realidade. A realidade hoje é outra e a gente precisa exigir dos nossos representantes políticos que eles coloquem em prática, que eles implementem a assistência adequada, de acordo com a realidade, de acordo com o que precisamos. Não do que um grupo fechado, um grupo seleto que ecoa um discurso, uma narrativa própria entre eles, acredita. Né? Acreditar, eu acredito no que eu quiser. Tem gente, como diz, acredita até em Papai Noel. Agora, saúde faz com ciência, dados científicos e baseada e amparada em pressupostos legais. E disso nós não devemos abrir mão, nunca. E eu vou falar uma coisa, eu como mãe, eu seria a primeira a ser contra se não tivesse dado certo com meu filho. Uhum. Eu seria a primeira a estar aqui dando a cara para bater, como dei a cara e dou para falar que sou contra o fechamento do hospital psiquiátrico. E nesse momento eu gostaria de aproveitar, né, para pedir aos gestores, certo? Assim, aos gestores, como você bem disse, nós somos
não temos nada a ver com nenhum partido. Nós somos do partido da assistência correta e adequada a cada paciente, conforme o momento dele se faz necessário. Então, esse é o nosso partido, é da boa assistência, da melhoria da assistência psiquiátrica. Então, nós gostaria de pedir aos gestores que respeitem, que valorizem e que deem o que é de direito ao paciente psiquiátrico. Certo? Eles, às vezes, não sabem usar essa fala tão clara para solicitar, mas eles gritam com seus sintomas e com as consequências do sofrimento deles, da família e da população. Então, estamos pedindo o que é de direito e garantido pela Constituição. E com o SUS aí existente para prover, certo? O dinheiro do SUS, ele vem dos impostos que a população paga. Então, esse dinheiro pertence à assistência. Ele deve chegar ao paciente. Bom, eu acho que a nossa live foi bem gostosa até, né? Ela foi bem produtiva. Eu acho que a gente pode depois, né, por trás aí a gente começar a conversar para ver no que a gente pode fazer para agilizar e chegarmos, né? Vamos conversar depois, Laura, doutora, com a Carol também, para a gente dar continuidade nisso aí agora, só que não em live, né? Pelos papéis e mandando para as pessoas que possam, quem sabe, nos ajudar na reabertura do Galba. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Eu espero que... Deixa eu ver, acho que é a Carol que está pedindo para entrar. Eu acho que a gente pode sempre estar conversando, não apenas a respeito do Galba, mas falar realmente da saúde mental, das necessidades. Foi muito bom a Carol ter entrado em contato comigo, né, de ter sugerido a live. A Laura, a doutora Dagmar, foi muito bom mesmo, porque a gente às vezes fica cada uma no seu cantinho e a sensação que a gente tem é que parece que são lutas assim solitárias, né? Individuais. Verdade. Cada um luta por si, pronto, e na verdade é o coletivo. Então, uma ajudando a outra sempre, né? Porque a gente tem que juntar forças. Essa PL 399/15 para a legalização do plantio da maconha, isso aí foi a pedido de mães de crianças, de jovens com epilepsia, com convulsões, com câncer. Foi por intermédio de mães que chegaram no Teixeira, no deputado federal Teixeira, no Luciano Dutti, que deram entrada nesse PL. Então, para vocês verem a importância que nós temos e a força que nós temos. Basta que a gente dê a cara para bater, levante da nossa zona de conforto e corra atrás. Eu quero agradecer imensamente, Sara, você ter aceito o nosso convite. Felizmente, meu celular deu um problema que ficou toda hora caindo, mas eu estava ouvindo aqui, mesmo sem estar sendo vista. E como você pôde ver, a Laura e a Dagmar, elas falam com muita propriedade por ter trabalhado no sistema. Nós duas estamos do lado de cá, do lado dos familiares, e elas estão com muita propriedade para falar do lado de lá. Então, eu acho que essa somatória desses dois lados, né, o lado de quem é o profissional, como o lado de quem é o familiar, somando, só agrega e traz para a população, para os governantes, esses dois pontos de vista que estão a favor um do outro, não lutando contra, né? Então, para eles entenderem que, por mais que eles tentem negar, nós temos, né, de um lado falando a importância do hospital psiquiátrico, a importância do tratamento, a importância e como só tem aumentado os casos. Vai cair de novo, gente. Tadinha. A live cai, a internet cai, mas os nossos ideais não. Jamais.
Eu gostaria também, Sara, de agradecer imensamente, né, pela abertura aí para essa discussão. É importantíssimo que a gente faça essas discussões, esse trabalho de educação, né, à sociedade, esse esclarecimento, de que coloque a discussão, né, sobre o que está acontecendo na saúde mental, não só, né, em relação ao Galba Veloso. O Galba Veloso é um ponto, né, desta corrente aí, é um ponto do que está acontecendo, mas como você falou, é importante esta união, né, o que acontece, a gente tem que se unir, formar uma rede de defesa, né, da assistência e da saúde mental nacional, né, porque hoje eles estão aqui, né, fechando o Galba Veloso, amanhã eles podem estar querendo fechar, né, o outro lá, como já fizeram muitos, né, como já deixaram muitas famílias, né, desoladas, né, muitas famílias sem assistência, mas tem um ditado, né, que diz, né, que a noite só existe, né, só dura até a luz brilhar, né, e chegou o momento da luz, né, a gente colocar luz nessa história, da gente resgatar a saúde mental, como diz, das trevas, né, porque é o que está acontecendo, ela está sendo arrastada, a assistência de saúde mental está sendo arrastada para o buraco, e nós, né, profissionais de saúde mental éticos, e em conjunto com familiares e pacientes, somos nós que temos o poder de barrar isso. Somos nós que conseguimos ser meio e veículo de transformação, né, para que a gente volte, né, para que a gente retome uma diretriz, a direção correta da assistência humanizada, né, como ela já existe, do acesso pleno à assistência em saúde mental psiquiátrica em todos os níveis, para que o paciente psiquiátrico ele seja tratado, volto a repetir, como qualquer outro cidadão nesse Brasil, né? Então a gente não pode descansar até que isso aconteça, até que isso seja uma realidade. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, querido. Eu quero agradecer a oportunidade, né, e dizer assim que a luz materna vai nos ajudar aí. Oh, vamos parir todo dia, né? Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Gostei muito da nossa live. E espero que o pessoal aí tenha aproveitado bastante também. Obrigado àqueles que ficaram conosco até o finalzinho. Vou deixar gravado aqui para quem quiser rever ou para quem quiser ver. Eu Tá gostaria bom, pessoal? de dirigir só mais uma palavrinha aos que discordam, sabe? Os que discordam, eu acho que é importante que possam estar conosco, como estiveram aqui, e possam nos ouvir e possam abrir para pensar também, né? E para ver os prós e os contras, né? Então, acho que é válida a participação de todos. Agradeço a todos que aqui estiveram. E principalmente aqueles que nos questionaram. Acho que eles nos fazem pensar também, né? E nos ajudam a clarear as nossas posições. Verdade. Então tá bom, pessoal. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.